importante que a gente leve assim, né? Ó, por mais flexível que o R seja, cada problema, cada análise de dados, ele tem a sua particularidade. Então, quando a gente precisa fazer uma tarefa várias vezes repetidas, a gente tem a necessidade de automatizar esse processo. Existem dois jeitos de automatizar o processo, tá? Ou a gente faz função ou a gente faz loop. E ambos estão nessa apresentação. Então, vou começar pela função, tá? Por que eu vou começar pela função? Porque ela é mais flexível mesmo, ela limpa bem o código. Eu acho que todo mundo tem um super ganho aprendendo isso aqui. Então, uma função é um pedaço de código que está sendo escrito para executar uma determinada tarefa. E o ideal é que essa tarefa seja repetitiva, né? Porque aí você enxuga bastante código do seu script. Com isso, como é que o código vai ficar? Código, se você usa uma função, o seu código fica mais enxuto, mais simples e mais legível, tá? E uma coisa que é legal é que às vezes você está fazendo uma tarefa, uma função lá. Digamos que você está calculando o custo de uma determinada coisa e de um mês para o outro esse custo vai mudar, essa função vai ter que mudar, como você faz esse cálculo. E aí, dentro do seu script, você faz isso várias vezes. Se você tiver que mudar várias vezes, a chance de você ter um erro é muito grande. E quando você tem uma função, basta que você altere uma vez na implementação dessa função e toda vez que a execução do código pedir aquela função, vai ser automaticamente refeito já com a implementação correta. Então, é uma prática mais segura, que evita erros. Então, por isso que todo mundo deveria aprender. Na prática, o que uma função faz? É o que eu estou representando nessa caixa aqui. Eu tenho um input, são coisas que eu vou colocar nessa função, e tenho um output, tá? Então, o input é o que eu alimento a função, são os ingredientes iniciais lá, e a função é o que eu gostaria de retornar, ou o que eu vou retornar, que é o que eu chamo de output. Na prática, então, uma função, a gente viu algumas, né? Só que a gente só chamou elas, a gente não viu por dentro. Ela tem um nome aqui, aí tem essa setinha aqui para dizer, para fazer uma atribuição. Então, ela é uma função com esses argumentos. Argumento 1, argumento 2, e assim vai. Quantos argumentos você quiser. Aí vem aqui um conjunto de instruções que a gente vai passar. Depois dessas instruções, eu fiz tudo que eu precisava fazer. Eu tirei média, eu somei 2, depois eu fui lá, sei lá, apliquei uma transformada de Laplace, não sei. Aí eu coloco isso dentro de um objeto e retorno isso. Se você não retornar, a função não vai fazer nada, tá? E não necessariamente precisa retornar. Você pode ter uma função que está salvando em algum lugar para você. Você pode ter uma função que só faz o print na tela. Essa coisa do return não é uma coisa obrigatória, tá? Então, aqui é um esqueleto da função mesmo. E aí, só chamando a atenção aqui, ó, como argumentos, pode entrar qualquer tipo de estrutura. Pode ser caractere, pode ser lista, pode ser um monte de coisa. E instruções, como instruções aqui, eu tenho um conjunto de atividades que vão ser executadas sobre os argumentos que a gente passou, de modo a retornar o objeto de retorno. Tandã. Fiz uma função aqui bem simplesinha, tá? Então, ó, vamos direto na função. F1 está recebendo uma função. Como é que a gente faz função? Com essa função chamada function. E aqui ela tem só o argumento A. Então, aí eu venho aqui, abro parêntese, depois eu vou fechar esse parêntese aqui embaixo, e aqui eu vou colocar todo o escopo da minha função. O que o escopo da minha função vai fazer? Lá dentro, eu vou dizer que um objeto B vai receber 10, e o resultado que eu quero vai ser o quê? Vai receber o B menos o argumento que eu passei na função, tá? E esse resultado aqui é o que vai ser retornado na minha função. Então, eu criei uma função, tá? Com essa coisa chamada function aqui. Tem um único argumento chamado A. Lá dentro existe a especificação do B. Eu opero essas duas quantidades para obter o meu resultado. Então, eu estou fazendo atribuição para um objeto aqui e peço para retornar esse objeto. Lembrando que tudo está dentro da chave. Se você não fecha a chave, dá problema. Tem que fechar a chave. O R não tem indentação, mas quando você abre uma chave, você tem que fechar outra chave.
Indentação é um artifício que a gente cria visual de recuo, né, do código. Então, repara aqui, ó, o F1 ele está sendo escrito a essa altura aqui do código. Dentro, quando eu defino a função, que todo esse pedaço que está aqui dentro dos colchetes, o escopo dessa função, a gente identou ele um pouquinho mais para dentro. Para quê? Para trazer uma relação, para organizar o código, para trazer uma relação de hierarquia dentro desse código, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. E ser identado tem linguagens que você precisa obrigatoriamente identar. Aqui você não precisa, tá? Mas você precisa abrir e fechar colchete. Não, chaves. Desculpa. Então aqui, se eu fiz essa função aqui, e aí eu vou passar para o argumento A o valor de 8. E aí, então, o que eu estou fazendo aqui? O A recebe 8. Entrei na função. O que a função faz? O B recebe 10. O que eu vou ter como resultado? O resultado é o B, que hoje vale 10, menos o que eu passei como argumento. E eu passei como argumento o valor 8. 10 menos 8 dá 2. O que eu obtive aqui? 2. Certo? E uma coisa que é legal da gente colocar aqui é que eu especifiquei o A é o argumento. Agora, o B não. O B é uma variável que foi especificada só especificamente dentro do contexto dessa função, dentro do escopo da função. Então, ele está dentro dos colchetes, ele está identado mais para a direita, né? Então, ele está dentro desse ambientezinho da função aqui. Se eu chamar o B no console, digito lá B, o que ele vai falar? Meu, B não existe. Você nunca falou nada de B para mim? Então, assim, apesar de você ter programado alguma coisa que chama B, como ele está dentro desse ambiente da função aqui, ele não vai aparecer no nosso ambiente global, que a gente chama. Então, é importante que você tenha isso na cabeça, tá? Então, é só bastante importante que você tome cuidado com o contrário que pode acontecer. Eu estou definindo o B como sendo 10 aqui fora e estou usando o B aqui dentro. Ó. Então, a diferença dessa função para essa é que o B aqui estava dentro do escopo da função, está dentro do colchete, tá vendo? Aqui não, o B foi colocado lá fora e aqui dentro eu só chamo B. Quando eu faço isso, ele consegue operar. Então, se você passa F1 como A igual a 8, ele vai continuar retornando 2. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Quando você faz uma função, você tem que ter o cuidado, uma variável que não está definida, mas ela está utilizada dentro de uma função, ela vai procurar lá fora, dentro do escopo global, a variável que corresponde àquilo. E isso não vai retornar uma mensagem de erro. Se você quiser atualizar uma variável do ambiente global dentro de uma função, é só você fazer com esse operador aqui, também um operador de atribuição, só que em vez de uma setinha, você vai fazer com 2 setinhas. Então, assim, o que pode acontecer aqui? Eu posso criar funções que vão ter argumentos que são padrões. Então, ou seja, eles são argumentos que só vão ser alterados quando o usuário pede explicitamente. Então, estou criando uma função aqui que tem o nome de raiz. Raiz tem 2 argumentos. Um número e a ordem da raiz que eu quero. Né? P-num, P-raiz. Se eu disse aqui explicitamente na função que P-raiz igual a 2. Então, se eu passar P-num igual a 4, eu não estou passando P-raiz igual a 2, ele vai entender, ele vai operar normalmente. Só que ele vai pressupor que o raiz que você quer é o default, é o 2. Tá? Então, isso também pode acontecer, isso é bem legal. Existem coisas que você pode colocar dentro da sua função, tá? Então, são stops e warnings. O warning é para você chamar a atenção do seu usuário e alguma coisa está acontecendo ali que não devia estar acontecendo e tal. O stop não. O stop é para você parar a execução de imediato. O erro foi muito grave e aí você tem que parar a execução da função. Então, você pode colocar isso dentro da sua implementação também. Bom, existem estruturas que são condicionais, né? Então, digamos que eu tenho aqui essa estruturinha aqui de baixo. Vamos ler ela, né? Se uma determinada condição lógica é atendida, aí eu venho com essas chaves aqui, ó. O que está dentro dessas chaves? Eu vou executar a tarefa que está dentro dessas chaves. Se a condição lá de cima não for atendida, ela não vai entrar aqui. Ela vai entrar aqui embaixo, que é nesse else aqui. E a gente vai executar outro pedaço de função, tá?
Então, uma estrutura condicional também é uma coisa bem legal de ser usada. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu fiz um loop com um for aqui dentro. Então, imagina que eu vou iterar algumas vezes. Então, o meu i vai variar de 1 até 10. E aí, à medida que eu for iterando, eu vou fazer um teste lógico. O i, ele é maior que 7? Se o i for maior que 7, eu vou printar esse número. Se não for, eu não vou printar, tá? Então, imagina aqui, o i vai ser 1. Aí eu entro aqui no for, pá. O 1, ele é maior que 7? Não. 1 não é maior que 7, então não printa. 2 é maior que 7? Não printa. 3, 4, 5, 6, 7. 7 é maior que 7? Não. Não printa. 8 é maior que 7? Sim. Ele vai entrar nessa lógica aqui. Como essa condição de lógica vai ter sido satisfeita, ele vai executar o pedaço que está nas chaves. Então, ele vai printar aqui. Quais são os números de 1 a 10 que são maiores que 7? Os números 8, os números 9 e o número 10. Então, são para esses números que a gente vai acabar printando isso aqui. Então, essa seria uma condição lógica, tá? Se a gente quiser fazer, então a gente fez o if e a gente fez o else. Eu acho bastante intuitivo essas funções e tal. Uma outra forma da gente mexer com elas é usando uma função que já está casadinha, que é o if else. Então, olha aqui embaixo. A gente já viu esse data frame. Ele tinha os nomes, a idade e o sexo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O if else, ele vai ter a condição aqui nesse primeiro argumento, beleza? E aí, se essa condição for atendida, vai resultar isso aqui. Se a condição não for atendida, vai resultar no último argumento dessa função. Então, eu vou ver lá. Nesse objeto DataFrame, a variável sexo, as entradas que são como M, beleza? As entradas que são como M, eu vou escrever masculino. Se as entradas não forem iguais a M, eu vou escrever feminino. E é isso que eu fiz aqui, ó. Aqui embaixo. Então, é um if else mais enxuto, tá? Mais rapidinho. E repara que ele ficou vetorizado, porque eu não precisei fazer para o elemento 1 do nome, para o elemento 1 do sexo, depois para o elemento 2, depois para o elemento 3. Fez tudo de uma vez, tá? Não precisei passar um for, não teve nada disso.